ele ficou sabendo que só uma entidade tinha esse conhecimento, que era o Asmodeu, né? Tá repreendido no nome de Jesus. Ele descobriu nessa lenda onde o Asmodeu ficava, numa caverna que ele morava. Aí ele conseguiu... ele deu um vinho especial para a entidade, aí aprisionou a entidade. E aí obrigou ele a falar, como é que eu consigo cortar as pedras dessa forma que os egípcios cortavam. Então, cara, Salomão hackeou o mundo espiritual. Por quê, cara? Na verdade, são lendas, né? O pessoal vai dizer o seguinte, que Salomão, ele quis casar com várias mulheres estrangeiras. Só que Deus tinha falado para não casar, porque senão ele adoraria os deuses dessas mulheres. Não deu outra, né? Foi o que aconteceu. Mas a lenda diz que Salomão, ele tentou assumir o controle desses outros deuses, dessas outras mulheres, para que esses deuses liberassem as mulheres para se converter ao judaísmo. Então ele tentou amarrar os caras, entendeu? Sim. Puxar o tapete. Só que o cara era tão inteligente, né? Tinha uma capacidade tão excepcional, que ele descobriu um caminho de fazer isso, uma maneira de fazer isso. E aí ele descobriu, por exemplo, essa ideia do pentagrama, né? O pentagrama é a estrela de 5 pontas com um círculo em volta. O círculo funciona como um círculo mágico. Então ele conseguia invocar a entidade e ficar blindado. A entidade divina não conseguia matar ele. Você tá querendo arrumar confusão comigo? Não, tô protegido. Aí ele escrevia palavras mágicas em volta do círculo e tal. Então Salomão, ele descobre uma maneira de botar os seres espirituais para trabalhar para ele. A serviço dele, cara. E teoricamente as clavículas, tudo, as chaves maiores. Clavículas? É porque são chaves para abrir o mundo espiritual. Aí tem a clavícula de clave, de chave, né? Então tem a chave maior e a chave menor. Vem de chave, então não tem nada a ver com clavícula do corpo humano. Eu não sei se a clavícula tem semelhança com chave, né? Ou vem da mesma raiz. Vem, né? deve vir. Sim, deve vir. Eu não sei se o formato da clavícula, né? Eu sei do ouvido, né? O ouvido tem o estribo, martelo e bigorna, que parece mesmo. Você vai ver depois na imagem, parece mesmo. Aí, ó, um exemplo, né? Então, mas o círculo nem sempre tá, né, em volta. Não tá. Quando não tá, se o cara faz um ritual sem o círculo, ele tá exposto. Ele tá exposto, tá confiando na entidade. Se a entidade cismar... E esse lance do círculo ter que ser feito com sal, tem a ver? O sal? Tem a ver. Por que o sal? Porque o sal, existe uma teoria de que o sal é um elemento que já existia antes da fundação da Terra. Então ele é tão antigo. Ele é um elemento que seria um elemento pré na nossa dimensão. A água também, né? Então por isso que nos rituais a água e o sal são muito importantes. Agora, tem aquela simbologia como a simbologia do carvão, né? Que tanto o sal quanto o carvão, eles puxam umidade. Então essa ideia de puxar a umidade seria também o seguinte, ele suga elementos que estão no ar. Entendi. Elementos etéreos. Então, como se a entidade fosse passar ali, o sal sugasse ela. Segurasse, né? Não deixa. Que doideira, né, cara? É uma loucura isso. Parece uma... Tudo tem um fundamento. Tem um fundamento e tem regras para esse mundo espiritual muito... super complexas. Muito complexas, mas muito... Por mais poderoso que seja a entidade ou o ser, ele tá restrito a seguir essas regras, né? Tem como você hackear ele. Você dá um olé nele. Salomão descobriu isso. Aí você pensa, como é que o cara chegou nisso? É genialidade total, né, meu irmão? Porque ele pediu também muita sabedoria. Ele não pediu sabedoria? Pediu, Aí Deus, né, foi dando, mas chegou um momento que ele se corrompe com aquilo ali, né? Porque qual é o limite de você usar a magia oculta sem você estar pecando? Para um cara que é servo de Deus, né? Tem um limite do intelecto humano. Imagina a quantidade de sabedoria que o cara vai acumulando também. Sim. Por isso que a gente tem essa figura do gênio louco, né? Funde o motor. Chega num ponto que meio que eu acho que pira mesmo a cabeça. É tanto conhecimento, você chega a um nível de... Isso aí tá mais rudimentar, mais né? rudimentar, né? Tem uma... Inclusive, você falou isso no Prêmio Nobel. Eu não me lembro qual era o nome, é tipo nobelismo. Os caras que ganham o Prêmio Nobel, às vezes alguns ficam malucos também. Né? Começa a ter umas ideias loucas de alienígena, fica meio místico. Talvez seja isso, né? Que é tanta coisa que bate os pinos lá, funde o motor, né? Dá uma tela azul. Dá. Então, cara, o Salomão, dentro dessa técnica, ele até descobriu, segundo as lendas judaicas, como conseguir cortar as pedras
perfeitamente para construir o Templo de Salomão, né? E a ideia, ele ficou sabendo que só uma entidade tinha esse conhecimento, que era o Asmodeu, né? Tá repreendido o nome de Jesus. Aí ele descobriu nessa lenda onde o Asmodeu ficava, numa caverna que ele morava. Aí ele conseguiu, ele deu um vinho especial para a entidade, aí aprisionou a entidade. E aí obrigou ele a falar, como é que eu consigo cortar as pedras dessa forma que os egípcios cortavam. Aí precisa, né? Aí ele revela que era um inseto que liberava um laser. Que você cortava com laser, assim. Uma loucura, né? Então, a história é bem louca. Agora, o Salomão, ele teria descoberto esses 72 nomes de Deus, né? São vários cálculos que ele fez em cima da Bíblia, do hebraico. E aí ele usa esses nomes também para prender esses seres, né? Porque que eu vejo várias pessoas ou escritos falando que se você conhecer todos os nomes de Deus, você teria o poder de Deus, é isso? Tem várias pessoas que buscam conhecer todos os nomes? Porque você conseguiria controlar a realidade, seria isso. É isso? Cada nome teria um certo poder? É um somatório de virtudes. Tá. E aí você, com os 72, você zerou aquilo ali, né? Porque tem vários nomes na Bíblia, né? Tem o Deus provedor. Pô, tem nome pra caramba, né? Deus... El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Exato. Jeová Tzedkenu, que é o Deus é a nossa justiça. Aí tem muito, né? A gente fez um programa só sobre os nomes de Deus. Pô, isso é incrível, cara. Isso é muito legal. Se você olhar no hebraico, então fica incrível. Então, assim, o Salomão, com essa técnica, que era usada para botar os demônios para trabalhar para ele, isso acabou sendo incorporado na ritualística também, né? Porque os caras invocam as entidades usando esse tipo de técnica, né? Para garantir também, né? Porque... é como se você estivesse tendo primeiro contato com o Rottweiler. Você não tem a garantia que ele não vai arrancar teu braço, né? Então é melhor ele estar na corrente, né? Então eles fazem esse combinado com as entidades lá. Mas assim, Vilela, o interessante, cara, é que eu tento olhar isso tudo sempre com um olhar meio científico, né? Então, o mundo espiritual, ele possui uma dinâmica. São seres que têm interesses, né? Têm objetivos, têm planos. Dentro do cristianismo, o objetivo dos anjos é ajudar as pessoas, servos de Deus, a fazer o seu trabalho. Mas aí tem o antagonismo também, que é atrapalhar as pessoas e levar todo mundo para o inferno, né? E nessa luta, a grande questão é que nessa briga tem as várias estratégias de camuflagem, persuasão, né, engano. E aí que a briga fica boa, né? Aí que a situação fica boa. E aí que entram as histórias. Se você quiser, a gente já pode entrar nas histórias também, né? Antes de entrar nas histórias, então, vamos recapitular o que a gente falou até aqui. Existem vários céus, né? Várias dimensões. Algumas religiões vão classificar de forma diferente, mas todas concordam que existe um mundo espiritual e existe um mundo material. Exato. Existe e gente que transita nessas duas, ou gente que vem para baixo, né, que você falou, desce ou que sobe. Desce ou que sobe. Ou sobe, Tá. E agora a gente vai falar de experiências que você teve, eu também vou falar algumas. Legal. E o pessoal pode mandar também no chat algumas experiências, que a gente, como ser humano, consegue perceber quando essas coisas ou descem ou sobem. Exato. E por que algumas pessoas parecem que têm mais capacidade de ver ou sentir essas aparições? Parece que existe uma questão meio genética. Eu creio, eu já olhando assim, né? Minha avó era médium. Exato. Minha bisavó era médium. Meu pai via espírito. Meu não sei quem, minha tia tinha premonição. Eu acho que é um negócio meio de família, porque tem uma questão genética envolvida, me parece. Mas apesar disso, existe uma maneira do cara desenvolver isso. Ou você acredita que isso mais relacionado à religião mesmo? Que algum antepassado fez algum tipo de pacto ou abriu algum canal? Pode ser isso também. Foi passado geneticamente? Também, pode ser. DNA, pode ser? Pode ser. Eu acho que existem espíritos familiares também, que a Bíblia fala, né? Espíritos que acompanhavam. Agora? Claro. Porque na Bíblia a gente fala. Tem falado que quando tem uma maldição demora não sei quantas gerações para quebrar essa maldição. O que ele tá querendo dizer nesse trecho? Então, é a maldição hereditária, né? O nome? Exato. Porque no Antigo Testamento, Deus fala assim: eu visitaria a maldade do pai nos filhos até a 4ª geração. Isso. Aí você fala, poxa, o pai pecou. O neto vai. O que ele tem a ver? Poxa, isso aí Você fala, nada a ver, né? Mas não é que é uma sentença.
o pai pecou, o filho vai se ferrar. É porque aquele mesmo espírito que ganhou legalidade sobre o pai, ganhou sobre o filho também. E ele vai tentar o filho. Agora o filho vai ter que espontaneamente decidir ou não aceitar aquilo. Pois né? Então, eu até brinco, né? Que tentação é uma tentativa, né? É. A gente não garante que vai conseguir. Por isso que Jesus fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente vai falar sobre brecha mais pra frente também, mas é como se o pai, que tem uma certa autoridade, abriu a brecha e passa pro filho. Isso. Tá. Assim como ele tem brecha pro mal, ele também protege pro bem, né? Os pais têm uma... Aí, isso que é legal você ter perguntado, porque Deus fala, eu visito a maldade dos pais no filho até a 4ª geração, mas eu abençoo até 1000 gerações. Então. Às vezes eu hoje estou sendo abençoado porque 1000 gerações atrás alguém fez a coisa certa. Então, na hora de você botar isso na balança, a presença da bênção é muito mais poderosa do que a da maldição. Tá. E é claro que dentro da ótica cristã, pelo menos no cristianismo no qual eu sigo, se você tem uma maldição hereditária, que eu creio que é bem possível que eu tenha na minha família devido a coisas dos antepassados, sim, que eu já pesquisei. Dificilmente alguém não tem algum tipo de... fizeram pactos, alianças. Mas, por exemplo, eu sei da minha avó que ela me contou mesmo, então com certeza eu tinha também. Isso. Então, eu sei, é patente, que tinha envolvimento com certas entidades, essas entidades vão ficar falando aí, ó, vem me servir também. Minha avó e meu avô, apesar de serem muito católicos, eles falaram que tinha feito alguma coisa, um pacto, alguma coisa que ajudavam eles. Sei. Mas naquela ignorância do pessoal do interior, benzedeira sabe? lá Benzedeira e tal. Sim, aí claro. pede coisas, porque eu nasci com o pé torto, então pediu pra ser curado. Pra acertar o pé. E aí eles fazem seu nome, né? Tem um certo poder, não tem? Porque promessa é dívida, né? Então ele fala, ó, Vai ser cobrado, né? Vai ser cobrado, cara. Isso é muito comum, meu irmão. Eu já tive contato com várias histórias assim, né? Desse tipo de maldição. Então, de repente, eu tô sendo cobrado ou eu tenho que pagar alguma coisa que, tendo boas ou más intenções, o meu antepassado fez um tipo de pacto, né? Então, vamos fazer uma comparação com a lei humana. Tá. A lei humana na Constituição, né? Nossa. Tem a ver, né? Tem a ver. Se meu pai tem uma dívida, ele morre e eu assumo essa dívida dele, não é? Então, mas tem um limite, porque na lei fala assim, a dívida não vai passar do pai para o filho, só vai poder passar no limite do patrimônio transferido. Como assim? Porque você só vai pagar pela herança. Do que teu pai ia deixar para você. Tá. Seu pai não pode fazer uma dívida, você vai ter que pagar. Ah, não? Só era... Não, bom saber, porque meu pai é cheio de fazer dívida aí, cara. Bom saber que o não vai... Tá maluco. Já imaginou? Tá com 80 anos, vou gastar agora aqui. Meu pai trabalha com leilão de imóveis, né? Certo. Aí às vezes os caras estão lá com dívida, não sei o quê. Tá pagando financiamento. Sim. Aí o pai que contraiu o financiamento morreu, acabou a dívida, irmão. Acabou o financiamento. Quem fica com prejuízo? Acho que o banco fica com prejuízo, acho que sim. O banco deve ter algum tipo de seguro para ele ter uma... Sempre Esses caras não são bobos, né? Não são bobos, eles sabem que pode acontecer isso. Os descendentes não vão precisar pagar. Tá. Entendeu? Mas você falou que então tem a ver um pouco com o que acontece no mundo espiritual é assim. Não é porque, vamos supor, meu pai foi pro inferno que eu vou ter que ir também. Mas esse espírito que ele servia vai vir querer me assediar. É uma das explicações, eu sei que muita gente vai falar, mas tem a parte genética, não é só isso não. Mas é uma das explicações porque o pai era alcoólatra e o filho não. Aí o pai morre, o filho parece que começa isso é a beber. Padrão. Já aconteceu isso? Já viu acontecendo? Na minha família já. O cara não bebia, foi só o pai ou a mãe morrer. No meu caso não era nem pai, era o tio. Pode ser aí assim. Aí o sobrinho... Também pode ter esse salto, não precisa ser pai, pode ser... Eu acho que a impressão que eu tenho é que o espírito que levava o alcoolismo no tio, não tinha mais o tio ali para ele sugar a energia, ele foi pro sobrinho. Entendi. É o entendimento que eu tenho. Isso em várias religiões existe isso, né? O mestre passa, o espírito que funcionava no mestre passa pro discípulo. Entendi. Né? Na Bíblia tem também Eliseu e Elias, né? Elias estava indo embora, ele falou, você quer alguma coisa? Aí o discípulo, que é o Eliseu, falou, eu queria porção dobrada do teu espírito. E aí ele falou, se quando eu subir, você me vê subindo, você vai receber. E aí ele ficava andando atrás do cara, ele foi arrebatado e a capa dele caiu. Na hora que ele pegou a capa, ele recebeu, o espírito transferiu para ele. Olha. Entendeu? Nesse caso, o espírito de Deus ali, né? E ele começou a fazer milagres igual o outro fazia. Então isso na iniciação, assim, na relação mestre-pupilo é muito comum, né?
Às vezes, quando o mestre morre, o espírito que atuava no mestre passa para o discípulo. Isso acontece nas mais diversas religiões, né? Ele pula, né? Ele dá um salto ali pro... A gente tem na Bíblia também quando Saul recebeu o Espírito de Deus, mas ele começou a pecar. E aí o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi. Ele falou, não quero mais trabalhar contigo não. Você tá fazendo muita bobagem. Então existe isso direto, cara. Existe toda uma dinâmica no mundo espiritual, e para quem acha que isso é coisa tosca, dá para você ter uma vivência espiritual tosca. Mas no alto escalão é algo, como a gente estava falando, hiper complexo. São desenhos perfeitamente tem que ser feitos geométricos, né? Até no minuto certo. Tem que ser nesse minuto, entendeu? No minuto tal inicia. Aí se você iniciar um pouco antes e não dá certo, ainda leva uma lambada. Tem que estar tudo bonitinho. Então, assim, é extremamente complexo e é um conhecimento que não é para as pessoas terem. É feito para ser preservado por grupos pequenos. Porque se todo mundo tivesse esse conhecimento, ia ser uma briga terrível, né? Já imaginou? Pois é. Porque é como se você desse o segredo para virar bilionário para todo mundo. Os bilionários não querem que todo mundo seja bilionário. Né? Ele quer preservar o status quo dele, né? Então, o mundo espiritual ele tem uma dinâmica que é impressionante, é super curioso, assim. E eu vejo como uma tecnologia mesmo, uma tecnologia espiritual. São técnicas e ferramentas que você mobiliza o mundo espiritual. Que é brilhante, né? Eu adoro filosofia, teologia e tal, mas para mim a vivência com o sobrenatural é o mais legal. Também acho, cara. Acho uma coisa incrível e é o que me deixa um pouco mais feliz de saber que talvez tenha realmente essa vida além da nossa, né? Aqui, ó. Já que você citou, né? Que? Ciência da vida após a morte. O que é isso, Daniel? Isso aqui, quem olha assim fala, isso aqui é um livro de pessoal esotérico, né? São 3 professores da Universidade Federal Juiz de Fora, lá do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa da Espiritualidade, que eles fazem vários estudos acadêmicos interessantíssimos sobre a questão da religião. Então, hoje já existem uma série de estudos mostrando que a consciência permanece mesmo quando a morte cerebral e morte cardiopulmonar foi declarada, né? A gente tem o professor Sam Parnia, que ele é diretor de ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York. Ele tem uma série de livros sobre esse assunto, exatamente esse tema, ciência da vida após a morte. E ele começou, na condição de especialista em ressuscitação, ver que os caras tinham vários relatos, né? Pô, vi um túnel, vi uma luz, eu saí do corpo, eu vi meu corpo do teto para baixo e tal. E aí, ele, como um cientista de verdade, em vez dele ignorar as informações, né? Falar, cara, isso aí deve ser delírio, né? O cara tá morrendo, ele tá delirando, né? Experiência de quase morte, né? EQM. Aí, um cientista fuleiro da cebola ia olhar e ia descartar. Fuleiro da cebola, muito bom. É homenagem ao Homer, né? Que é supimpa, né? Ei, Homer, essa você gostou. Vou adotar. Fuleiro da cebola. Fuleiro da cebola, cara, é quinta categoria. Ele ia descartar esse dado. Mesmo tendo uma recorrência monumental, né? 90% das pessoas falando que tiveram algum tipo de experiência. Gente falando, nesse período que eu morri, eu vi que derrubaram a mesa, o cara teve que levantar a mesa, foi aquela enfermeira que derrubou, o médico deu... O cara, pô, como é... Não é possível. Ele ter visto e ouvido coisas que aconteceram com ele declarado com morte cardiopulmonar. Então, como ele não era fuleiro da cebola, ele falou, cara, vou pesquisar isso. Igual o professor Avi Loeb falou, né? Ele sempre fala. O pessoal fala pra ele, pô, você é um professor de Harvard, tá falando de alienígena? Aí ele falou, cara, se eu tiver contato com dados que são anômalos, que não fazem sentido, e eu ignorar esses dados, aí que eu não sou um cientista de verdade. Que eu tenho que tentar achar uma explicação, né? Então, o Sam Parnia, ele tentou achar essa explicação e ele começou a fazer várias pesquisas. Então, ele montou um dos maiores bancos de dados do planeta Terra sobre a experiência de quase morte. Então, assim, de 100 pessoas, cada 100 pessoas, né, 40 tem algum tipo de experiência. E 2% tem experiência, assim, clara, visual. Absurda. Que o cara tem uma... Eu já tive olfativa, sonora... Mas não de quase morte, visual, né? Não.
Não, tô falando de experiência assim. Tô falando em relação a quase morte. Ali o cara morreu e continuou vendo as coisas. A gente já fez 3 episódios sobre pessoas que tiveram experiência de quase morte. Muito legal. Essa galera aqui, talvez... São muito parecidos os relatos, né? Muito parecido, é meio padrão, né? É.